Você vive ou você sobrevive? Você compra aquilo que quer ou você escolhe o que você pode comprar? Tudo é questão de dinheiro. O vídeo de hoje é sobre o poder de compra. Estamos inseridos numa sociedade capitalista. Tudo gira em torno de lucro, mas esse lucro não retorna para você. Tudo faz parte de uma grande linha de produção. Você mesmo pode ser um produto comprável, usável e, infelizmente, descartável. Porém, você sustenta grande parte dessa cadeia capitalista, a sociedade do século XXI. Durante a pandemia da Covid-19, o mundo, e não obstante o Brasil, sofreu com o aumento das coisas em todos os produtos e serviços. Em 2020, um salário de uma pessoa empregada era de R$ 1.045, considerando a inflação da época, que em 2020 fechou em 4,52%, de acordo com a Folha de São Paulo. Tá, mas o que é inflação? Vou ler aqui um trecho para vocês do site O Brasil Escola. Você e eu conhecemos, você que fez ensino médio ou ensino fundamental já utilizou esse site. A inflação é um termo da economia frequentemente utilizado para designar o aumento geral dos preços na sociedade. Ela representa o aumento do custo de vida para o consumidor e para as empresas, resultante da elevação do preço dos produtos e da desvalorização da moeda. Vou aqui dar para vocês um exemplo de uma maneira bem simples sobre o que seria essa inflação. Vamos supor que o Brasil faz importação de leite, que acontece alguma crise climática e as empresas que fornecem combustível para o mundo enfrentam alguma dificuldade de extração, ou vamos supor que houve uma guerra, o litro de combustível teve que aumentar e assim o preço da gasolina aumentou. Com isso, as empresas que fazem o transporte de alimentos cobram um valor mais alto pelo transporte. A tarifa aumenta e a empresa que produz o leite se vê obrigada a aumentar ou repassar o valor do transporte para os consumidores. Consequentemente, o preço do leite vai aumentar. E não só o valor do leite, como todos os outros produtos que são fornecidos através de importação. A mesma coisa acontece na produção agrícola. Vamos supor que o trigo é fornecido todo o mês de janeiro. A gente tem lá a safra do trigo. Só que acontece uma grande chuva e uma parte dessa produção, infelizmente, não é utilizável. E a empresa se vê em ter que investir em uma nova produção. Daí, de novo, o preço do trigo vai aumentar. Na agropecuária, vamos supor que a falta de água acomete uma região do país e a produção de gado é dificultada. Com isso, o preço da carne vai aumentar. Isso é inflação. Agora que nós sabemos o que é inflação, podemos seguir para 2020. E por que 2020? Com a ascensão da pandemia da Covid-19, o poder de compra das classes mais pobres e da classe média diminuiu. E isso não sou eu que estou dizendo. Esta é uma matéria do UOL de 2021 com a seguinte manchete: após afetar pobres, inflação alta corrói poder de compra da classe média. Separei aqui um trecho da matéria que é muito importante. A chamada classe C, cuja renda familiar total vai de 4 a 10 salários mínimos, em torno aí de R$ 4.848 e R$ 12.120, sente o impacto dos preços de forma generalizada. Se em 2020 o problema era a alta dos alimentos, agora o Brasil enfrenta também a escalada da energia elétrica e dos combustíveis, que pesam muito na inflação. Só no ano passado, a conta de luz subiu mais de 21%, né? Isso é uma matéria de 2021 falando sobre 2020. A gasolina, 47,49% e o etanol, 62,23%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Quem, em 2020, não se lembra que o preço da carne disparou? A gente tinha ali um colchão mole variando entre mais ou menos uns 38, 39, 40 reais o quilo. Eu não sei vocês, mas em 2020 a minha família estava comendo carne branca e ovos. Sendo a carne branca frango, não peixe. Ah, mas você estava querendo ficar fortinho. De fato, em 2020 foi um ano em que eu
mais treinei, eu treinei em casa. Só que chega uma hora que você comer carne branca todo dia, enjoa. Mas mesmo assim nos mantemos firmes, até porque o preço da carne estava muito caro. Quem aí não gostaria de ter feito um churrasquinho com a família durante a pandemia da Covid-19? Ok, tínhamos que ficar reclusos e etc. Mas tivemos alguns momentos em que era possível se fazer encontro só com os familiares. Mas a gente fazia churrasco? Não conseguíamos fazer, porque o preço da carne aumentou. O professor André Brás, da FGV, que responde a essa entrevista do UOL, ele diz exatamente assim: a inflação se espalhou, antes estava muito concentrada nos mais pobres e agora está em todas as classes. A diferença é que as classes baixa e média sentem mais essa alta. E de fato, porque agora a classe média não vai sair tantas vezes ao final de semana. Os pobres, coitados, nem saem, ficam presos dentro de casa. A cervejinha do final de semana, vamos ter que dar uma diminuída, porque agora as prioridades são outras. Ainda sobre a mesma matéria, nós temos um trecho que vai ser outro professor que vai falar, muito interessante, que diz assim: a inflação alta, porém, é apenas um dos fatores que explicam a recente perda do poder de compra da classe média. O aumento do desemprego e a consequente estagnação do mercado de trabalho também reduziram a capacidade de barganha dos trabalhadores, ou seja, mesmo quem está empregado não consegue negociar aumentos salariais que acompanhem a alta generalizada dos preços, diz Rafael Saulo Marques Ribeiro, professor de Economia na Universidade Federal de Minas Gerais. Quando esse professor fala de o salário acompanhar a inflação, ele está querendo dizer assim: os produtos aumentaram. Antes eu recebia 1.000 e eu comprava tantas coisas. Eu continuo recebendo 1.000, só que agora o meu poder de compra diminuiu. Eu não consigo comprar mais os mesmos produtos com aquele mesmo salário. E que bom que ele toca justamente nesse assunto, porque eu, pelo menos, nunca tive um salário que acompanhasse a porcentagem da inflação. Sempre era um valor abaixo ou próximo de, mas nunca acima da inflação. É aí que entra o reajuste salarial, que é um direito do colaborador previsto em lei, no qual é feito um aumento de salário anual obrigatório, onde essa negociação da porcentagem vai ser discutida em convenção coletiva. A convenção coletiva é realizada entre empresas e os sindicatos, onde elas vão discutir ali questões sobre base salarial, licença maternidade, licença paternidade, ausências ou faltas justificáveis e também o reajuste salarial. Agora vejamos o que diz o site Jus Brasil sobre o reajuste salarial. O valor a ser reajustado é variável e o índice aplicado pode diferir entre as categorias, tendo contudo como base estudos acerca do percentual relativo ao INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e demais pesquisas de mercado atreladas ao setor econômico, para que o funcionário obtenha não apenas a reposição salarial, como ganho real. Então, o reajuste salarial, ele vem para que aqueles mesmos 1.000 que você conseguia comprar algumas coisas, agora passe a ser 1.000, vamos supor que R$ 1.200, para você continue comprando as mesmas coisas que você comprava com R$ 1.000. Porém, estamos no Brasil, né? E como eu disse, eu nunca tive um aumento salarial representativo. Aumento salarial não, né? Um reajuste salarial que fosse aí próximo do valor da inflação. Então, teremos uma outra matéria do UOL falando exatamente assim. Os dados mostram que em 2021, apenas 15% dos reajustes negociados resultaram em ganhos reais, acima da inflação. Outros 47% dos acordos ficaram abaixo do INPC, Índice Nacional de Preços do Consumidor, que serve de referência para reajustes salariais.
enquanto 38% tiveram correções exatamente conforme a inflação. Nem ganharam e nem perderam. Bom para esses 38%, né? Agora os 47% ficaram bem tristes, né, gente? Porque abaixo do INPC, tô bem triste. Pegando aqui uma referência do Nubank, o INPC é um índice calculado mensalmente pelo IBGE para medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias com rendimento médio mensal de 1 a 5 salários mínimos. Então, quanto que você consegue comprar com o seu salário que você recebe hoje? O INPC ele vai caminhar ali, como por exemplo a tabela FIPE, porque a tabela FIPE ela vai definir quanto que um carro de 2020 vale hoje. O IPCA, a mesma coisa, só que ele vai ditar o valor dos aluguéis no Brasil. Não só para os aluguéis, mas também os produtos e serviços. Para quem quiser ler mais, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Ainda sobre a mesma matéria do UOL, ele vai falar um pouquinho também sobre o salário. E diz assim o texto: com a economia fraca, trabalhadores da iniciativa privada enfrentam dificuldades para reajustar salários acima da inflação. Houve uma piora acentuada em 3 anos. Em 2018, apenas 9% das categorias não haviam conseguido aumento além da inflação. Em 2021, o índice cresceu mais de 5 vezes, para 47%, segundo os dados do DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Lembrando que essa matéria que eu estou lendo é de 2022, e eles ainda vão dizer sobre 2022 o seguinte: este ano também está ruim. Em fevereiro, dados mais recentes do DIESE, 61% dos reajustes ficaram abaixo da inflação, considerando 119 acordos coletivos com data base naquele mês. Outros 24% ficaram acima do INPC acumulado e 15% apenas compensaram a inflação. Isso significa, gente, que a gente tem uma quantidade imensa de brasileiros recebendo, ano após ano, reajustes salariais cada vez mais baixos, os quais diminuem o poder de compra dessas famílias. Então, falar sobre o churrasco de final de semana é algo real. Falar sobre as crianças pequeninas que não saem mais com seus pais aos finais de semana para ir no cinema é real. Pegar um dia para você jantar com seus familiares em algum restaurante é real. Não tá mais acontecendo isso com as famílias que estavam na classe média. Isso porque a gente está falando da classe média. A gente não está falando nem das pessoas pobres. E essa mesma matéria, né, que eu estou lendo do UOL, vai trazer o professor Antônio Correia de Lacerda, da PUC São Paulo. Ele vai pontuar algumas coisas muito interessantes. O economista Antônio Correia de Lacerda, professor da PUC, Pontífica Universidade Católica de São Paulo, e presidente do Conselho Federal de Economia, afirma que o desemprego favorece empresas nas negociações. Os dados do IBGE indicam que, no quarto trimestre de 2021, o Brasil tinha 12 milhões de desempregados e outros 4,8 milhões de desalentados. Pessoas que gostariam de trabalhar, mas que não procuram emprego por achar que não encontrariam. Por falar nisso, em janeiro eu estarei desempregado. Continuando o texto, a soma de desocupados, desalentados e subocupados no Brasil chega a 29 milhões de pessoas, diz Lacerda. Ou seja, a oferta e a procura, base para a formação de preço do trabalho, é francamente favorável ao empregador. Vagas ruins, salários mais baixos, graças ao desemprego. E eu vou explicar isso de uma maneira bem didática. Vamos supor que lá em janeiro eu vou ficar desempregado, que na verdade eu vou ficar desempregado porque o meu contrato vai terminar, eu vou procurar emprego. Hoje eu recebo um salário, que não é muito, mas que dá para sobreviver. Quando chegar janeiro, considerando inflação, considerando o preço das coisas e etc., eu vou me candidatar em algumas vagas. Possivelmente eu não vou ser chamado de imediato para qualquer empresa que aparecer. E o que eu vou ver nas vagas vão ser salários baixos e benefícios baixos. Porque
Eu sinto fome, os boletos chegam. Eu não posso ficar esperando uma oportunidade exatamente da forma que eu quero. Eu tenho necessidade de emprego. Eu sou proletário, eu preciso trabalhar, senão eu não vou sobreviver. Então eu serei obrigado a aceitar um salário mais baixo do que eu já recebo hoje para eu poder me manter. Ou seja, o empregador ele vai sim diminuir o salário de uma nova contratação. É vantajoso para ele. Existem pessoas que vão aceitar um emprego porque elas estão desesperadas porque elas precisam trabalhar. Ainda falando sobre salário, o salário mínimo no Brasil hoje está em R$ 1.320. Agora vejamos quanto de dinheiro é preciso para fazer a compra de uma cesta básica hoje no Brasil. Isso quem vai nos dizer vai ser o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos. Vamos ler uma nota da imprensa que eles fazem e divulgam pra gente. Em setembro de 2023, o valor do conjunto dos alimentos básicos caiu em 14 das 17 capitais, onde o DIESE realiza mensalmente a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. A capital catarinense foi a cidade onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo, R$ 747,64. Seguida por Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju, R$ 532,34, João Pessoa R$ 562,60 e Recife R$ 570,20. Em São Paulo, a cesta básica, o custo foi de R$ 734,77. Basicamente, metade do salário mínimo estadual. Para quem não sabe, o salário mínimo estadual está em R$ 1.550. Eu joguei aqui no Google. Governo de São Paulo sanciona a lei de novo salário mínimo estadual de 1.550. O governador Tarcísio de Freitas sancionou nesta quinta-feira 25 no Palácio dos Bandeirantes a lei que estabelece o novo salário mínimo paulista com valor de R$ 1.550. Ainda sobre a nota de imprensa dos dados do DIESE. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo Piso Nacional comprometeu em média em setembro de 2023 53,9% do rendimento líquido para adquirir os produtos alimentícios básicos e em agosto 53,7% e em setembro de 2022 o percentual ficou em 58,10%. E tem coaching aí dizendo para você guardar o seu dinheiro, para você poder investir. Investe seu dinheiro. Passa fome, porque se o salário mínimo tá R$ 1.550 e a pessoa gastou R$ 700 para poder comer, onde é que tá o aluguel? Nós estamos, gente, literalmente sobrevivendo. Nós não estamos vivendo. Porque viver, para mim, é você ter acesso a todas as coisas. Seja a um salão de beleza, para você se sentir bonita, porque aumenta a tua autoestima. Seja para você partilhar momentos em lugares legais, seja um restaurante ou qualquer outra coisa que venha satisfazer os seus desejos. Como eu sempre digo nos meus vídeos, o salário mínimo ele deveria ser uma base para você se sustentar, comprar suas coisas, ter uma moradia digna e ter também lazer. Tá escrito isso lá, lazer. Mas essas pessoas que recebem R$ 1.550, elas não têm lazer. Elas só trabalham. Elas trabalham para sobreviver. Daí, quando você pega um vídeo da Natália Arcuri falando sobre economizar papel higiênico para poder sobrar dinheiro para investir, ela não está fazendo esse vídeo para você que ganha aí 5 mil, 10 mil reais. Ela está fazendo esse vídeo justamente para a grande maioria dos brasileiros que sobrevive com um salário mínimo. E os dados do G1 vai dizer o seguinte: com a taxa de desemprego na casa dos 7,9% em dezembro, o país fechou o ano de 2022 com o menor nível de desempregados desde o início de 2015.
ainda assim, 1/3 dos trabalhadores brasileiros vivem com rendimento menor do que um salário mínimo. Acho que eles poderiam trocar, né, a palavra vivem por sobrevivem. Ainda sobre o texto, em números absolutos são mais de 33,2 milhões de pessoas vivendo com menos do que o mínimo. Trata-se de uma realidade que vem desde o baque no mercado de trabalho causado pela pandemia da Covid-19. Veja bem, gente, eu sou uma pessoa que está inserida ali próximo da classe média, mas eu ainda assim não sou rico, sou bem pobre, inclusive. Em 2020, não só em 2020, mas olhem para o vestuário. Vestuário já era caro e sempre foi caro no Brasil. Mas, não sei se vocês viram, mas viralizaram vários vídeos sobre o preço das roupas nas gigantes que eram para ser de fast fashion, que era o caso da Riachuelo, a Renner ou a C&A. Hoje, nós compramos onde? Na Shein. Que, infelizmente, né, nós sabemos aí que parece que a Shein meio que escraviza as pessoas, né, lá que fazem essa grande linha de produção. A gente sabe que a qualidade das roupas da Shein não são a mesma da Riachuelo ou da Renner, e que pessoas que ainda continuam comprando na Renner se sentem bem porque se veem como diferenciadas, se veem pessoas que têm um poder de compra muito melhor, e obviamente elas têm, porque pagar R$100 numa camisa fuleirinha é foda, eu vou te dizer, é muito foda. Então olha só, você não consegue comprar dentro do seu país roupas acessíveis, porque o preço exorbitante. O que você faz? Você compra da Shein, que vende roupas mais baratas, só que num alto custo humano. Porque alguém lá na China tá trabalhando pra caramba para deixar o preço da sua peça da Shein mais barato. Isso é o que vai nos mostrar uma opinião que foi publicada pelo UOL. Shein faz peças a alto custo humano, mas é a única que veste todos os corpos. Uma parte do texto diz assim: e aí? Gente, não precisa ter bola de cristal, não precisa estar no mercado de moda, não precisa ser jornalista investigativo para saber que é óbvio que tem algo de muito errado com esse processo. Pois bem, há algumas semanas, o canal britânico Channel 4, né, deve ser, divulgou uma investigação feita por eles em fábricas terceirizadas da marca, a Shein. E adivinhe só, trabalho análogo ao escravo. Naturalmente, as costureiras ganham por peça produzida, que é considerado um formato super preocupante de remuneração, que leva as pessoas a trabalharem em turnos absurdos e exploradores. No caso dessa pesquisa da Shein, os trabalhadores dessa fábrica recebem 20 centavos por peça, 20 centavos de real, e produzem em média 500 peças por dia e trabalham 18 horas todos os dias. Esse é o capitalismo. Vejam só, pessoal, eu também compro roupa na Shein. Infelizmente eu tenho que fazer isso, principalmente algumas vezes, porque sem condições de comprar roupa no Brasil. Olhem só, aqui atrás do meu cenário, o meu cenário não tem quase nada, entendeu? É isso aqui. Já vem há um tempo que eu tenho feito a transformação do meu quarto. Eu fui ter um quarto, para chamar isso aqui de meu, aos 22 anos de idade. Aos 22 não, aos 23 anos de idade. Assim que eu acabei de completar 23, a gente decidiu mudar para cá, para esse local. E desde lá demorou-se muito tempo, gente, para eu conseguir pelo menos ter essa cabeceira de cama aqui. Demorou muito tempo, demorou uns 6, 8 meses depois que eu me mudei pra cá. O cenário, eu gostaria de deixar o cenário do canal mais atrativo. Eu tenho alguns livros que eu posso trazer aqui, mas eu também gostaria de comprar aquelas peças que são meio futuristas, meio contemporâneas, etc, para colocar aqui no meu quarto para eu me sentir bem. Só que não é a minha prioridade. Entende? É o que eu gostaria de ter, mas é o que eu não posso comprar nesse momento. Então eu tenho que escolher o que eu vou comprar. Eu queria um conjunto de cama que contracenasse com esse verde da cabeceira, mas no momento eu não posso comprar. Aí o pessoal vai falar assim: ah, mas você consegue encontrar isso em lojas baratas. Realmente, eu vou conseguir encontrar em lojas baratas, mas com um mês já vai estar uma merda, né? A gente sabe como é que funciona o capitalismo. Mas vocês conseguem perceber como que tudo é feito? Nós estamos literalmente sobrevivendo, galera.
Eu parcelei a minha pós-graduação em 24 vezes. A minha pós-graduação terminou em março desse ano. E eu estou pagando a minha pós até hoje, uma pós-graduação que iniciou lá em março de 2022. Outro exemplo são as baladas de São Paulo. Quem vai na balada de São Paulo, hoje em dia, igual eu já fiz, vai pra balada de ônibus e tem que ficar na balada até as 4h10 da manhã, que é o horário que vai abrir o metrô. Porque não tem dinheiro para pagar um Uber que vai dar mais de 70, 80, 100 reais para voltar para casa. Tá bom? Eu queria voltar mais cedo, mas infelizmente eu não tenho esse dinheiro. É por isso que eu nem vou. Outro exemplo é aquele travesseiro gostoso, confortável, que custa bem caro, só que você precisa recorrer ao travesseiro mais fuleiro que você tem, porque você não tem a quantidade de dinheiro que poderia pagar por aquele travesseiro de qualidade. E aí você dorme ruim, porque aquele travesseiro que você comprou, que é bem baratinho, ele não te traz um conforto. Ele deixa a sua cabeça um pouquinho levantada. Só que aí você acorda com aquela torcicolo, com aquele pescoço doendo. Só que aí você vai, levanta e vai se arrumar para ir pro trabalho. Só que você não tem aquele creme que você gostava de usar, daquela marca que deixava a sua pele muito gostosa, sabe? Com aquele cheiro gostoso, agradável. Agora você tem que se ver obrigado a ter que usar um creme que não é de tão boa qualidade assim. Agora as suas roupas, elas são da Shein, são roupas que não tem tanta durabilidade, mas é o que te ajuda a se vestir. Você tem medo de que seus filhos fiquem doentes, porque se seus filhos ficarem doentes, você não tem convênio médico, você não tem condições de pagar um bom plano de saúde, então você tem que recorrer ao SUS. E talvez no SUS não vai ter aquele medicamento que vai ser distribuído gratuitamente, então você vai ter que pagar, você vai ter que ir à farmácia comprar o remédio do seu filho. E é seu filho, você vai priorizar o seu filho, então você vai deixar de comprar outras coisas. Aquele tênis bacana, bonito, que te deixa mais alto, que é elegante, você não vai conseguir comprar ele. Você vai ter que recorrer a um tênis mais barato, que talvez vai durar pouco tempo. Você está sobrevivendo com aquilo que é necessário. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, deixem um like. Porque assim, gente, fazer um vídeo como esse é um pouco difícil porque eu acabo tendo que fazer algumas pesquisas. Então, dá um pouquinho de trabalho. Se quiser, deixem comentários, curtam esse vídeo. E se você quiser, pode compartilhar esse vídeo com alguém. Bom, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Bom, na verdade eu nem sei até o próximo vídeo quando que vai acontecer, porque, como vocês sabem, eu trabalho, sou proletário. Eu estava mais ou menos há quase um mês sem postar vídeo nenhum, porque infelizmente eu não tô tendo tempo para poder fazer essas análises e trazer para colocar em vídeo. Mas né, eu espero aí eu ter mais tempo para eu poder voltar aqui pro canal com mais atividade. Bom, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.